Hoje a gente vai mergulhar assim numa análise bem direta da Bíblia. São trechos do livro Crítica Bíblica, Prioridades Divinas e Falhas Éticas, de Jorge Guerra Pires. Ele cita bastante o pensador Sam Harris, né? Nossa missão aqui é tentar entender os pontos principais que eles levantam. Sobre supostas inconsistências éticas, prioridades divinas meio questionáveis, sabe? Pelo menos na visão dessa crítica. A tensão parece essa. Como um texto que muitos veem como divino pode, para esses críticos, ter, aparentes falhas éticas, ou parecer menos avançado que a moralidade que a gente desenvolveu depois. Vamos ver como eles constroem isso. O começo de tudo é a questão da escravidão. A crítica aponta uma coisa... Tem gente que diz que a Bíblia condena a escravidão meio implicitamente, né? Com amar ao próximo e tal. Mas o texto que a gente está analisando ressalta que, na verdade, a Bíblia dá regras bem específicas sobre como tratar escravos. Cita Levítico 25, Êxodo 21... Exatamente. E, olha, a análise identifica isso como um problema lógico. O tal do argumentum é silêncio, que é o argumento pelo silêncio. O ponto deles é, se o texto não fica em silêncio, mas regulamenta a prática, como é que se pode dizer que a falta de uma condenação direta significa uma reprovação escondida? Para eles isso aí é meio que uma ginástica de interpretação, sabe? A fonte acha problemático. Entendi. Então, a crítica está dizendo, não dá para falar em silêncio que condena, você tem regra escrita ali, preto no branco. Faz sentido o ponto lógico que eles apresentam. Precisamente. E isso, na verdade, serve de gancho para a questão maior que o Sam Harris levanta e que está no material, as tais prioridades divinas. A pergunta que ele faz, é meio direta. Por que a Bíblia detalharia, com minúcia, rituais de sacrifício, mas não condenaria do mesmo jeito, com a mesma clareza, coisas como genocídio, estupro, tortura? Nossa, e é aí que a coisa pega mesmo, né? A fonte meio que joga no ar se a inspiração fosse divina, onisciente, por que ideias que hoje a gente acha básicas, tipo direitos humanos universais, não apareceram lá, claras, desde o começo, em vez de surgirem aos poucos com um pensamento humano secular. E se a gente conecta isso num quadro mais amplo, a análise sugere que a nossa moralidade, hoje, codificada em documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora seja criação humana, parece ter, em alguns pontos, uma clareza sobre dignidade, sobre direitos, que a fonte diz não achar tão diretamente em partes da Bíblia. Citam até o Sermão da Montanha, que, é visto como um ponto alto da moralidade, né? Mas aí apontam interpretações sobre ambiguidades, tipo, bem-aventurados os pobres. E depois as alianças históricas do cristianismo com o poder, por exemplo. Ou então, amai os vossos inimigos, mas ao mesmo tempo promessas de castigo eterno. Fica essa tensão, segundo a análise. E a provocação vai até para a literatura, imagina só. A fonte traz a comparação que o Harris faz com Shakespeare. Ele questiona como pode uma obra humana, tipo Hamlet, mostrar mais profundidade psicológica, mais ambiguidade moral nos personagens, do que personagens bíblicos se a Bíblia fosse de origem divina direta. É um questionamento forte. Sim, essa comparação é para colocar em xeque a singularidade literária e moral da Bíblia. Olha só, sob essa ótica crítica deles. A fonte chega a usar a palavra medíocre para descrever a Bíblia como literatura especificamente nessa comparação, comparando com o que eles veem como grandes obras seculares tipo Shakespeare. Em termos de complexidade, de nuances morais, é uma avaliação bem dura que está lá no material. Nossa, isso realmente força a gente a pensar, né? E tudo isso leva ao que a fonte chama de um dilema. Um dilema para quem defende a inspiração divina literal da Bíblia. Porque, segundo o argumento deles, aceitar essa inspiração significaria aceitar um Deus que regulamentou a escravidão sem condenar claramente, que pareceu focar em rituais em vez de condenações explícitas de certas atrocidades, e que, em alguns aspectos, foi menos direto sobre dignidade humana do que pensadores seculares que vieram depois, como Jefferson ou Hannah Arendt. Aí, as conclusões que a fonte apresenta são complicadas. Ou a Bíblia não seria divinamente inspirada do jeito que se crê tradicionalmente, ou a moralidade divina que está ali refletida seria, olhando com os olhos de hoje, questionável. É importante a gente frisar de novo. Estamos só relatando os argumentos que encontramos no material, tá? Certo, certo. Então, o que a gente tira disso tudo?
A gente viu a crítica sobre o argumento do silêncio na escravidão, o questionamento das prioridades divinas que o Harris levanta, a comparação da ética bíblica com a moralidade mais moderna, e até com Shakespeare. Pois é, para a gente refletir, assim, essa análise toda que a gente viu convida a pensar em como a gente lê textos antigos com as nossas lentes éticas de hoje, né? E indo mais fundo, como conciliar visões tradicionais de inspiração, de infalibilidade, com críticas que apontam o que vem como inconsistências morais ou limitações literárias. Fica a pergunta no ar, baseada no que a fonte discutiu. Que critérios a gente usa para avaliar o peso moral de textos sagrados quando eles são confrontados com desenvolvimentos éticos, filosóficos que vieram depois?